Cidade que nasceu de um sonho, Brasília foi planejada na vanguarda e reflete em sua moda a diversidade de todo o Brasil. Cidade jovem, com apenas 64 anos, é um mosaico de referências de gente que veio de todos os cantos do país, e a sua moda é um reflexo dessa pluralidade. No episódio de hoje do videocast Estilo Brasília, vamos explorar o caminho criativo da moda na capital. E para esse bate-papo, convidamos dois grandes nomes da cidade que vêm desempenhando com louvor o papel de enaltecer a singularidade que só Brasília possui. Fernando Lachmann e Enosor Júnior. Sejam bem-vindos ao nosso videocast Estilo Brasília. Eu sou Rosa Guimarães, consultora de imagem, sou cofundadora do Birô de Inteligência Cromática e Pesquisa de Tendências Color Next. E no episódio de hoje a gente vai tratar do caminho criativo da moda em Brasília. E estamos aqui com Fernando Lachmann e Enosor Júnior. Vou ler um pouquinho do currículo desses dois grandes caras de Brasília. Fernando Lachmann é jornalista, especializado em moda e cultura, professor, consultor, produtor de moda, stylist e diretor de desfiles. Autor do livro Brasília, Capital dos Criadores, que conta a história da moda no DF, está à frente das grandes entidades provedoras de ações e projetos para a indústria da moda no DF, como diretor do Sindivest, conselheiro do Senai e membro do Conselho da Economia Criativa da FEComércio. E de eventos icônicos como Capital Fashion Week, Picnic Fashion Show, Vogue Fashions Night Out do Brasília Shopping, entre outros. Seja bem-vindo, Lachmann. É um prazer estar aqui, Rosa. Envergonhado com o currículo exposto dessa vez. Eu sou muito tímido, mas vamos lá. Isso tudo são feitos seus, né? Enosor Júnior aqui no podcast, é sócio fundador e diretor criativo da Dane-se, marca brasiliense de moda autoral que desde 2015 nos convida a olhar Brasília, a arte, a arquitetura e a cultura de um jeito diferente, com criações que exaltam o nosso patrimônio e a nossa brasilidade. Eu sou super fã, tá, Júnior? Deu pra perceber. Todos somos. Obrigado pelo convite. E do lado de uma fera com um currículo desse, eu fiquei até intimidado. Garoto. Gente, a Dane-se é conhecida por colaborações de sucesso, como a da Fundação Atos Bucão, que vocês têm parceria desde o início, né, da marca. A da Fundação Rubem Valentim, o mestre da xilogravura J. Borges, que nos deixou recentemente, e outros nomes da arte brasileira. E a Dane-se foi reconhecida pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como marca propagadora da cultura. Gente, é uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse videocast. Para a gente começar, eu queria ouvir um pouco de vocês. O que para vocês é o estilo de Brasília? Como é que vocês definem esse estilo que é tão único aqui da nossa capital? Vamos um pouquinho de teoria, né? O brasiliense, por ter essa... por sobreviver em cima dessa mistura gigantesca de nações, de cidades, de estados, de regiões, a gente acaba que enxerga um estilo próprio, único, minimalista, mas que as pessoas não têm consciência de que ele existe ainda. Eu acho que o brasiliense se espelha muito no eixo Rio-São Paulo, na moda que é feita também em Minas, mas o brasiliense precisa ainda entender que o estilo de Brasília é esse estilo de homenagem, sabe? Que tá ligado, inclusive, ao trabalho que a Dane-se faz, que é de homenagear artistas, que é de colocar a moda como um veículo para a arte também. E essa mistura de sotaques que existe aqui é uma coisa de louco, porque você vê pessoas extremamente livres na hora de se vestir, extremamente criativas e outras muito recatadas e fechadas, né? E completando o que você está dizendo, na prática eu concordo totalmente com você que na execução da roupa também é uma coisa que eu vejo isso muito acontecer. A gente parece que tem ventos que sopram as pessoas, toda essa pluralidade nossa e essa base modernista, essa base clean, minimalista, elegante de Brasília, e ela é tão fluida que ela passa para as roupas e as pessoas acreditam, como você está falando, não percebem. E isso eu estenderia até mesmo para a nossa cultura, para nossas casas, para o nosso estilo de vida no geral. É tudo muito leve, tudo muito clean e muito único. Que às vezes, eu acho que as pessoas não percebem, porque quem é nascido aqui, isso é tão comum, né? É tão da rotina, tanto do dia a dia. Eu que venho de fora de Brasília, eu sou um eterno admirador da cidade, porque eu sou um eterno turista. Eu consigo sentir essas nuances, assim. Para mim é o lugar mais diferente do mundo. É o lugar mais diferente do mundo, né? Você pode gostar ou não de Brasília, mas você não pode falar que você viu isso em algum outro lugar. A exemplo dos palácios, por exemplo. Existem coisas maravilhosas no mundo, mas
essa elegância, essas linhas que nós temos em Brasília, que tem salões imensos, inteiros, com 2 móveis, e aquilo preenche, né? Preza-se muito por materiais, por texturas, por ornamento, por poucos ornamentos, mas muito bem selecionados. E eu acho que, consequência, como moda, a expressão do nosso comportamento, ela se traduz nas roupas. E concordo total como você está falando mesmo, que ainda tá na cabeça das pessoas, mas elas não perceberam como elas são influenciadas por isso. Isso é verdade. Pegando até a deixa do que você falou, Júnior, Lachmann, você tem uma vasta experiência aqui na Moda de Brasília, capitaneou vários eventos e continua no cenário, né, tocando vários projetos incríveis. Como é que você vê a evolução da moda de Brasília ao longo desses anos, pensando em tudo isso que o Júnior falou? Sabe que quando eu comecei a pensar na moda de Brasília como um lugar para se estudar mais sobre, eu acabei me juntando com o Sindivest. A gente resolveu colocar o livro para caminhar, um projeto antigo que eu tinha também, para a gente contar um pouco da história de Brasília, da moda de Brasília a partir dos criadores, a partir das marcas. E nesses últimos 20 anos, que é, né, esse período que eu estou mais inserido mesmo, trabalhando dentro da área, eu senti que muitos nomes se foram. Muitas marcas que abriram, fecharam tão logo quanto, outras que já tinham uma história bem longa, acabaram também fechando as portas, cada um por um motivo diferente. Mas hoje eu enxergo uma moda que abre, permanece, muda, se altera, se adapta e continua. E isso me faz muito feliz. Saindo de um evento de moda agora, que nós fizemos 19 desfiles, com marcas que comemoravam 35 anos de existência, outra comemorando 40 anos de existência, e uma marca que nunca fez um desfile, foi o primeiro, e que está no mercado, sei lá, há 2 anos, você vê que a maturidade de ambas só se diferencia na experiência. Mas ali naquele momento camarim, ali naquele momento desfile, até na questão emocional e emotiva, a gente vê que é o mesmo espírito de quem começou agora e de quem está no mercado há muito tempo. A experiência de quem trabalha com moda em Brasília, ela precisa ser muito levada em consideração, mas só pelo lado de que você conseguiu ter uma cartela gigante de clientes. Como, por exemplo, há 2 tempos, fez um desfile muito interessante. No dia seguinte, ela me abraçou e falou: Fernando, minhas lojas hoje todas estão cheias de cliente. Eu estou vendendo toda a coleção. E ela sabia que ela precisava fazer a dobradinha, ou seja, ela produziu as peças do desfile, mas ela produziu também, na mesma demanda, as peças do desfile para as lojas. E mandou. Ela vendeu super bem. Aí teve a outra marca, eu perguntei: e aí, tá vendendo? Como é que tá o esquema e tal? A procura tá muito grande, mas eu não produzi, eu só fiz as roupas do desfile. Tá vendo onde a experiência bate? Entendi. Ela podia ter vendido se ela tivesse planejado, enfim. Não teve expectativa de Não que teria... teve a expectativa de que venderia, porque talvez por ser uma primeira experiência e tal. Então, eu enxergo que a moda de Brasília, ela passa por um momento de novidades muito boas e de inspiração muito interessante. A Dani-se é uma marca que inspira muitas outras marcas. Eu fui dar uma palestra outro dia sobre o poder do retorno da crítica de moda, e muitos alunos, eu pedi num exercício para que eles pegassem marcas da cidade e criticassem o trabalho das marcas. Uma única pessoa pegou a Dani-se e não escreveu uma crítica negativa. Olha aí. Fez uma crítica positiva, sabe? E eu falei: mas por que vocês não trabalharam mais em cima dessas marcas mais novas? Porque a gente gosta delas. Então, as marcas mais do passado, parece que elas não agradam ao público mais jovem, mas tem um público consumidor gigantesco, porque Brasília é essa cidade aeroporto de funcionalismo público, né? E aí a gente tem esse reflexo muito nas vendas das roupas daqui. Então, eu acho que Brasília continua e vai permanecer numa evolução constante, sabe, Rosa? É muito loucura isso. Pegando a deixa do livro, né? Eu lembro que quando você lançou, eu peguei um para mim, e nesse livro você fez uma vasta procura de todas as marcas autorais de Brasília. Na época,
não tinha Dane-se no mercado. Tinha. Tinha? Tinha, a Dane está lá. Tá lá no livro, Tá né? lá. Uhum. O que mais te surpreendeu, assim, nessa pesquisa? Quando você começou a se debruçar sobre o DNA de cada uma dessas marcas, as histórias dos criadores, né? Porque a gente acompanha a história da Dane-se, é uma marca que começou muito com o lifestyle de vocês, né? Depois vocês foram tentando abraçar um pouco, né, uma estética mais definida, mais conectada com a arquitetura, com a arte. A Dane-se é o melhor exemplo de que a moda não necessariamente é um negócio como ela era vista antigamente. Porque quem abriu uma loja de roupas, abria pensando no negócio. Não tinha um pensamento crítico acerca de como vai impactar isso na sociedade, que tipo de estilo você está criando. Não, era loja de roupa, pronto. A moda se distanciava da roupa no mesmo sentido em que a gente vê teóricos hoje dizendo que a moda não existe sem roupa, mas a roupa existe sem a moda. Sim. Né? E a Dane-se não, ela já nasceu com um olhar voltado para nós queremos ser uma proposta, nós queremos ser alguma coisa diferente, queremos homenagear a cidade, queremos vestir o brasiliense, queremos ser o carinho de volta, né? E isso é muito interessante. Quando a gente para comparar com outras marcas que nasceram só por essa questão mercadológica, a gente vê que a evolução da moda brasiliense está aqui, ó. Na mão de quem tem a Dane-se, na mão de quem aposta nessa questão de... A Dane-se, ela não... Eu vim até ensaiando isso. A Dane-se, ela não é uma marca de moda, para mim. Ela é uma marca de moda-arte. Porque você consegue trazer uma arte que por muitos estava esquecida para um público que, na hora que bate o olho, talvez não tenha a referência profunda de quem é aquele artista. Mas você consegue explicar e contar essa história. É como se você fosse um professor de artes visuais. Legal. E usasse a moda para que isso, sabe? Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Pelas palavras. Não é à toa, né, que a Dane-se foi reconhecida pelo IFAM como uma marca que, de fato, impulsiona a cultura, o patrimônio do Brasil, não só de Brasília, né, Júnior? Porque vocês têm feito um trabalho, assim, eu fiquei muito encantada com o trabalho que vocês fizeram da Fundação Rubem Valentim, minha família é toda da Bahia, então um trabalho fantástico. O Nordeste, a coleção da Bauhaus. Então, eu vejo muito a Dane-se como sendo esse lugar onde a gente encontra referências que muitas vezes a gente não parou para aprofundar, mas que está ali na camiseta, e aí você começa uma conversa e, no fundo, a gente está só mantendo esse legado da arte e da cultura cada vez mais viva, né? A Dane-se tem esse traço de autoralidade que vocês têm muito marcado no próprio manifesto, né? Da marca de vocês, o nome da marca. Como é que você vê, Júnior, assim, os maiores desafios e recompensas de criar essa marca que é tão conectada com a identidade de Brasília? O maior desafio na verdade, o nosso... Como que eu te diria? É o nosso maior propulsor de trabalho, porque quando nós criamos a Dane-se, é bem como você está falando, a preocupação era a seguinte: o que eu quero vestir? O que eu quero usar? Então, primeira coisa. Então, a gente criou um shape de roupa que julgávamos ideal. Depois de vários testes, eu e Daniel, meu sócio fundador comigo, a gente pegou várias referências e foi traçando, desenhamos a nossa roupa. Então, a gente tinha ali um esboço, que a Dane-se, a primeira peça foi uma camiseta. Então, a gente tinha a camiseta que julgávamos ser ideal, que tinha uma mágica ali, que ela vestia do PP ao GG, e todo mundo ficava satisfeito da camiseta. Era um modelo só. E a gente fez, a primeira venda da Dane-se foi na sala da minha casa, pra você ter uma ideia. A gente fez quase 40 camisetas. Nós, caramba, isso é muito doido, é muita coisa, que doideira. Compramos 10 quilos de malha. Parecia que era um fim do mundo nosso, mas a gente é muito doido. Hoje uma compra é 15, 20 toneladas. Compramos um lotezinho de malha, fizemos, todo mundo gostou. Aí depois eu olhamos e falamos, cara, o que a gente pode... Legal, a roupa existe, é como você tá falando, a roupa de vestir, ok, tava pronta, mas eu preciso dar vida para isso, eu tenho que dar alma para isso. E realmente um dia andando, o óbvio apareceu. Cara, vou falar de Brasília. A gente vive e respira arte, contemporaneidade, cultura o dia todo nessa cidade. Qualquer lugar, você vai no parque da cidade correr, os banheiros são do Matos Bucão. Essa é uma coisa que me enche de orgulho, né? Apesar de não ser brasiliense, ser paulista, que é uma decepção pra muita gente. Quando eu falo que eu sou paulista, dá aquela... Pô, não é sério, achando que era de Brasília. Mas você tem licença poética pra ser brasiliense. Tá? Acabei me tornando brasiliense depois de 25 anos em Brasília. Então, assim, aí quando a gente pensou, cara, o óbvio, falei, cara, vou falar
falar de Brasília, por que não? E Brasília é muito denso falar de Brasília, porque a gente tem Brasília, o projeto de Brasília, e junto eu gosto muito de pensar ainda que nós somos o hub da cultura brasileira. Cara, o que foi feito em Brasília não existe em lugar nenhum. Quando você pensa no modernismo, o modernismo já existia, né? Foi a escola de Lúcio para trazer, só que ele estava muito atrelado a Le Corbusier, aos formatos internacionais. Quando o modernismo chega no Brasil, e especificamente em Brasília, ele se permite. Aí ele recebe curva, ele recebe traço, ele recebe cor do Atos, ele recebe os jardins do Burle Marx, ele se molda e faz uma coisa muito única. Então, estou trazendo isso de volta porque esse é o principal pensamento da Dani-se. Então, eu preciso transitar por essa moda viva. Eu gosto muito de pensar que Brasília é um museu a céu aberto, mas é um museu vivo. Sim. E a outra preocupação foi isso. Então eu quero mostrar para o brasiliense o principal traço, que é a cultura do brasiliense. Então eu lembro que a primeira vez que a gente fez uma camiseta com o desenho da igrejinha, era um piquenique, né? A gente fazia piquenique, daí fizemos muito piquenique. Cara, a gente botou aquilo, as pessoas passavam assim, elas não acreditavam. Tipo, como que uma coisa tão estática ali, parada, pode ser meu agora. E foi isso que foi reconhecido pelo IFAM, porque a gente contribuiu e gerou esse senso de pertencimento, né? Do tipo, poxa, é meu, eu posso dar, eu posso usar, eu posso dar de presente, eu posso dar para alguém. Então, rapidamente, o assunto Brasília foi abraçado pelos brasileiros. Num tempo que não se falava de Brasília. O referencial era Rio, São Paulo. Verdade. E a moda internacional, que existia em Brasília, não era bom. Ou não era reconhecido por todos. Então, eu adorava contar. Não, eu viajei, comprei isso fora. E depois de um certo momento, com a Dani-se, inclusive, as pessoas passaram a gostar. Eu fico muito feliz hoje quando eu viajo, eu saio, vejo alguém de Dani-se, e sempre alguém que me vê de Dani-se. Você é de Brasília? Como você sabe? Ah, porque eu te vi usando Dani-se. Pô, que legal. Então, assim, virou uma referência que eu nem pensava nisso, eu nem imaginava isso no passado. E foi um solo muito fértil, uma coisa que eu adoro. Quando eu chego na produção, hoje ela cresceu bastante, mas 70% dela ainda te mantém no DF. Acho que é uma preocupação que a marca tem. Eu faço coisas fora, coisas que não tem produção aqui, e produtos periféricos. Mas o grosso, que é a malharia, toda é feita aqui. E é muito legal, a gente faz no mesmo lugar, a gente tem uma produção dedicada, que são em torno de umas 60 pessoas que trabalham, e eles ficam esperando a coleção nova para saber quem é o artista. Você vê que coisa mais linda, eles falando do Rubem como se fosse uma pessoa que eles conhecessem. Né? O Atos, então, é assim, não, esse azul não é do Atos. Esse azul. E eu viro e mexo, eu recebo foto que, tipo assim, o cara que trabalha na produção fazendo silk, com os filhinhos andando no parque, Júnior, ó, tô no painel do Atos, eu tô na igrejinha. Isso é muito satisfatório, muito legal. Então, acho que a gente conseguiu muito trazer realmente esse senso de pertencimento. E o maior desafio, logo quando a marca começou a crescer, foi um outro degrau do tipo, o que eu vou fazer? Porque a minha âncora é Brasília. Mas como que eu vou tornar essa marca nacional? Como que eu vou conseguir atingir outros lugares falando apenas de Brasília? Aí eu mergulhei mais ainda na história mesmo do nosso modernismo brasileiro. E o que me liga, o que liga o resto do Brasil são as influências que tem nas outras capitais causadas por Brasília. Porque isso aqui, você imagina, na década de 50 para 60, né, nessa virada que foi construído Brasília, cara, via gente do mundo inteiro ver isso aqui. Sim. Eu adoro ver as fotos do acervo que mostram, gente, excursões inteiras de artistas do mundo todo vindo para Brasília e ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Todos os olhos do mundo voltados para o Brasil. Achando tudo aquilo inacreditável. O que está acontecendo? Imagina um europeu que viesse para cá naquela época, meu Deus, o que é isso? É curva, é coisa... Como eles conseguiram erguer coisas que provavelmente não ficariam de pé naquela época, né? E aí um dos objetivos meus, realmente, como criador, é sempre bater nessa tecla. Gente, olha o que nós temos aqui, nós só temos aqui. E aí o desafio foi esse: como que eu vou falar de um assunto local para o resto do Brasil? Foi onde a gente começou a entender, não, mas espera aí, eu influenciei o mundo todo, então a gente consegue falar. E a preocupação, a Dani-se, ela passou do universo de Brasília, ela estendeu quando eu coloquei no meu manifesto que nós somos moda, comportamento e cultura. Moda, né, voltado totalmente para as tendências, porque por trás existe também um negócio que tem que ser rentável, então eu cruzo essas informações de cultura com a moda vigente, com o que está rolando no mundo, com o que é vendável também. E o comportamento
ele veio justamente para mostrar que não vou falar só de prédios, só de antigos ou de novos, não. O que se veste, o que se vive? Eu fiz coleção da década de 90. Tinha uma muito legal, que era a arte de rua, que a gente trouxe os grafiteiros, que o Brasil é muito forte, né? Sim. De grafite, street dance. A gente foi explorar outros lugares. Foi um ensaio lindíssimo que foi feito no CONIC. Então foram outras vertentes. E por último, a cultura, que a cultura me fez isso aqui. Ela abriu esse espectro. Mas a minha preocupação sempre é qual vai ser a próxima coleção. O artista tem a ver com Brasília? Ele contribuiu, ele foi relevante para a nossa história? Tem, então eu vou falar dele. Então esse foi o passo, que foi o desafio maior que acho que eu tive durante essa carreira toda, essa jornada toda de Dane-se, é isso. Como fazer a marca continuar levando o nome de Brasília. É muito legal a coleção do Kennedy Bahia, por exemplo, o amarro dele é que existe a maior tapeçaria do Kennedy está no Palácio da Alvorada. Sim. Na sala de jantar do Palácio da Alvorada. E muitas pessoas passavam e não identificavam. Depois da coleção, muita gente, nossa, eu já vi mesmo. E outra coisa que vocês falaram, como a gente tem gente do Brasil inteiro, quando eu fiz J. Borges, cara, eu não tinha noção de tanta gente do Pernambuco que vivia aqui. E assim, sério, na Flag, que é mais fácil, né? Na 210, que é mais fácil passar de carro, pessoas paravam, tipo, o que tu estudou no J. Borges aí? E começaram, o que você tá falando do J. Borges? Deixa eu ver lá. Foi uma doideira, assim. E é muito legal que a gente conseguiu, então, entrar numa outra coisa que eu nem imaginava. Eu tenho Brasília amarrado ao Brasil, e os brasileiros de todos os lugares que vivem aqui se reconhecem dentro do que a gente está fazendo. E amarradas em Brasília, né? Na marca de Brasília. Se sentem representados. Se sentem representados. E eu acho que a gente precisa pensar muito nessa questão da geração. Acabou o alfabeto, a gente já não sabe nem mais qual a geração que a gente está agora, qual que está nascendo, enfim, alfa, beta, gama, vamos para outros alfabetos. E a geração, dane-se, deste momento, é uma geração que vai te explorar muito mais, vai exigir muito mais de você, porque ela vai atrás do significado mais profundo do que ela usa, né? Pelo menos são os estudos. Eu não sei se ao certo a gente já pode ver isso representado nas criaturinhas adolescentes de hoje. Mas eu acho que sim, total, eu endosso o que você está falando, porque, por exemplo, o time de vendas da Dani é um time muito, muito jovem, que é uma dessas gerações também, que eu já me... Com 42 anos eu já me perdi, eu não sei nem qual é a minha mais. Mas assim, quando a gente vai passar, quando eu vou passar o treinamento para o time de vendas, que é crucial, na outra ponta, eles estarem assim, com um negócio fiado na ponta da língua e amando, porque o jovem tem isso. Ele fala do que ele ama, não adianta se eu chegar com uma aulinha lá e falar, ó, esse é o tal, entra por aqui, sai por aqui, eu não tenho nem conversão de vendas. Então essa passada dos 20 e tantos anos, eles adoram saber a história e entender, vira e mexe, assim, a gente faz o treinamento, logo depois eu começo a receber no grupo de trabalho dos meninos, assim, Júnior, eu pesquisei isso, eu vi isso, sabia que ele fez, eles vão se envolvendo e como você está falando, querem cada vez mais, porque as gerações anteriores, elas se preocupavam muito com tendências. Sim, com status, né? Exatamente, que o status que a tendência traz, ele ainda existe, ele ainda está por aí, estou usando a roupa que fulano está usando, que foi visto na passarela tal. Mas essa nova geração não está mais se importando com isso. Não. Eles têm uma personalidade, uma identidade própria muito pungente. E isso vai fazer com que a moda daqui a um tempo ela seja mais sobre a necessidade das pessoas do que sobre as regras de consumo, de tendência, de estilo, de mercado, enfim. E se abre uma possibilidade muito maior de você se conectar com as características de cada uma dessas gerações. E não só isso, né? Brasília é uma cidade, a gente foca sempre muito no plano piloto, porque é o que as pessoas reconhecem mais como Brasília. Mas a gente tem cidades satélites que têm uma vida própria, né? Que tem um estilo próprio, que tem, às vezes, até um linguajar próprio. Quando você pega, por exemplo, para pensar em brechós, você pega os brechós do plano, você tem uma identidade muito interessante. Você vai para uma Ceilândia da vida, lá os brechós, eles contam histórias de acordo com as décadas do passado. Ainda tem um olhar vintagista em cima. Não apenas do second hand, do se livre do que você não consome mais, enfim. Lá ainda tem esse olhar voltado para a origem do que é brechó, né? Exato. E a própria coisa brasiliense é muito bairrista, né? A gente gosta... O pessoal do plano é do plano, o pessoal do lago é do lado, o pessoal, né, do sudoeste é do sudoeste. A gente tem até uma dinâmica de vida, às vezes, muito focada com o jeito que a gente circula, né? Sim. Sudoeste, por exemplo, um bairro super do dia. Então, as lojas colocam toda a movimentação muito mais focada na manhã. Não adianta fazer evento à tarde, porque o pessoal do Sudoeste não frequenta. Então, realmente, Brasília é um amálgama muito interessante de pessoas, né? De culturas, de rostos, de sotaques, que faz do nosso quadradinho super especial. Falando ainda um pouco da Dane-se e dessa parceria super longeva que vocês concretizaram com a Fundação Atos Bucão,
Conta pra gente como é que foi, assim, essa história de conseguir esse respaldo, né, pra ter nas camisetas de vocês, um dos grandes ícones aí da... A história da fundação é a mais improvável da vida, porque assim, no segundo ano, aí você já sabe de quem eu vou falar, de quem eu vou falar. Ela adora. Aí o que acontece? Assim, no primeiro ano da Dane-se, eu tava aprendendo também, meu negócio, eu sou empresário, né? Minha família vem, uma família de empresários, desenhar sempre foi o meu hobby, e em algum momento da vida eu falei assim, cara, eu vou ter uma coisa para eu descansar a cabeça, relaxar, porque as empresas da família foi ficando muito grande, e é restaurante, é canseira, é pauleiro, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer uma coisa onde eu possa desenhar, que eu possa curtir, e de repente o negócio também ficou grande pra caramba, e com todos os problemas de um negócio. Mas naquela época, desenhando, a gente criou essa identidade de Brasília e falou, pô, vamos falar de Brasília. Então tá, os primeiros desenhos foram referenciais de Brasília, e depois nada mais natural do que falar de Brasília e de Atos Bulcão. Sim. Aí tiramos na lua, falamos, cara, vamos entrar em contato com a Fundação Atos Bulcão? Do nada, assim, do nada, ia ter um piquenique em abril, né, que sempre tinha um aniversário de Brasília. Falei, cara, o gancho certo é a igrejinha, a gente vai falar de Brasília, tal. Como a gente faz? Mandamos um e-mail para a Fundação Atos. O mais improvável aconteceu. A Valéria Cabral, que é conhecidíssima e toca com cara e a coragem, a fundação, com a maestria, e muito conhecida também por ser muito severa. A Valéria é ponta firme, assim, mas está certo, ela cuida do legado do Atos, que é uma joia que ela tem na mão. Então, não é qualquer parceria que ela aceita, não é qualquer um. Depois de aceito, ela é minuciosa nas cores, nos desenhos, fiscaliza tudo. Mandamos. Falamos, cara, se ela responder, acho que 2 dias depois, incrivelmente, a Valéria respondeu. Falou, não, eu quero conhecer vocês. A gente fui eu lá, os papéis, né? Eu não mexo com computador, pra você ter uma ideia, eu faço tudo na mão. Eu cheio de papelzinho, cheio parabéns, de... obrigado. Eu não sei nem, todo mundo chega na minha sala, não tem assim, a mesa só tem lápis de cor e papel. Analógico. Mais nada, sou totalmente analógico. Júnior. Aí chego na fundação e começo a desenhar, explicar. No segundo desenho, a Valéria, pode parar. Ué, pode parar. Não, tá certo. Gostei. Eu tô vendo a paixão que você tem pelo que você tá falando. Eu tô vendo no seu olho o tanto você, sim, merece, sim. A concessão da igrejinha é de vocês. Nenhuma outra marca de vestuário pode fazer. Vocês podem usar todo o acervo do Atos Bulcão. Falou, só me passa todos os croquis, tudo que foi feito. E realmente, tem até um documentário que eu gravei com a Valéria que, assim, eu me emocionei com ela falando a minha relação com a Dane-se, com o Júnior e com o Dan, ela é muito mais que comercial. Eu falei, eu amo esses meninos e eu amo o cuidado e o tanto que eles amam o Atos. Ela fala, quem ama o Atos, eu já amo. E realmente, assim, ela falou, pode usar, ver o que vocês querem do acervo e tal. E foi nesse piquenique que a gente lançou a primeira. Na época usava-se muito o bolsinho. E virou lendário. Eu falo que eu já desenhei a pomba e a estrela, certamente, muito mais que o Atos. Muito mais que o Atos. O Atos deve ter desenhado 1, 2 vezes, eu já desenhei incontáveis vezes. E assim, as pessoas viam, é como eu estava falando no começo, acho que foi o primeiro start, assim, do tipo, caramba, Brasília é um produto, Brasília é um lifestyle, Brasília pode ser embalada e vendida. Podemos vender. E é uma coisa que eu sempre tive, assim, eu falava, cara, eu pego o americano, o californiano, ele se vende tão bem. Você viu agora no final das Olimpíadas, né? Em menos de minutos, o americano conseguiu despertar para o mundo. Todo mundo quer para Los Angeles. Botou lá Red Hot, Billie Eilish e aquela vibe da praia, ele jogou no lugar certo. Então assim, eu falo, cara, como é que o brasileiro não consegue fazer isso? Para mim, quem faz muito isso ainda, o carioca faz bem. Né? O carioca se vende legal. O lifestyle do carioca é identificável, né? E aí eu falei, cara, Brasília tem que ter isso. Aí foi onde eu comecei a pensar em como trabalhar. E a Fundação, desde então, é a nossa parceira principal. E a Fundação me abriu portas para outros artistas. Acho que todo o métier de contato de artistas que eu tenho hoje vem pela Fundação. Porque assim, a Fundação endossa o nosso trabalho. Então, assim foi com o Rubem, assim foi com Kennedy Galeno, que a gente fez Galeno. Galeno foi uma das coleções mais bonitas, na minha opinião, da Dane-se. E tudo isso veio pela Fundação. E pelo reconhecido trabalho que a Fundação presta de cuidado e de manutenção da obra do Atos. Então, abriu portas, continua abrindo, e é uma coisa que eu amo fazer. Assim, eu procuro execuções das mais variadas e as pessoas gostam. Incrivelmente, né? Eu aprendi nos anos que quando a gente abriu o acervo, eu fiz ato de tudo quanto é jeito, mas a igrejinha é o número 1. Tipo assim, a venda da igrejinha é o ícone aqui e as outras estão lá embaixo. Nada substitui
A igrejinha. essa força, né? E eu acho que é uma parceria que vocês celebraram que mostra como essa interface de moda e arte é realmente fantástica para a gente explorar e deixar para as próximas gerações, né, essa referência do legado, né, que Brasília tem, que os artistas de Brasília têm, que a nossa cultura tem. Como você falou, né? Americano vende muito bem. A gente não se dá conta do quanto a cultura, a nossa arte, as nossas referências estéticas, que muitas vezes criativas, né, que são vistas como de segundo plano, não são tão relevantes, né? Como a gente pode exportar o que a gente chama de soft power, né? Sim. A cultura, a moda, é um jeito muito fácil da gente estar em outros países, da gente divulgar o nosso Brasil, a riqueza do nosso país, a riqueza de Brasília, né? Muito além do que as pessoas acham que é Brasília, capital, a cidade do poder, a cidade do governo, onde só tem funcionário público, né? Brasília é também uma cidade que pulsa a arte, pulsa a cultura, e eu acho que vocês têm feito um papel assim fantástico de levar a nossa cidade. Como é que você vê assim, com essas parcerias, as outras fundações e os outros artistas vendo Brasília a partir da Dane-se? Eu gosto muito de lembrar que quando a gente começou a dança de 2015, né? Naquele ano estava acontecendo uma mudança, você passou por ela também, falava-se da economia criativa, né? Foram os primeiros traços de ocupação da cidade, economia criativa, começou a descolar aquela ideia de que o brasiliense é funcionário público. Eu vi muitos amigos que vinham de famílias tradicionais de funcionalismo rompendo e criando negócios. Tem uma série de amigos que na época que fizeram negócio, continuam com negócios bons. Então, assim, foi uma época que cara, qualquer pessoa pegava. O piquenique foi muito bom para isso. Eu falo pro Miguel, ele fez um trabalho naquela época que ele mudou a história de Brasília também. Porque qualquer pessoa queria vender o que quisesse, ela ia, se inscrevia, e dentro de um ambiente lindo, gostoso, com uma assinatura de Brasília também. Eu acho que aquele momento comportamental tem toda a cara de Brasília. E aí, o que acontece? A gente começou tinha um solo muito fértil para isso. Cara, eu criei uma loja em cima de uma sobreloja. E as pessoas tocavam a campainha, subia numa escada esquisita, numa salinha, entrava, era bonitinha, era arrumadinha, mas, cara, era um negócio muito estranho, muito pequenininho. E as pessoas estavam a fim de consumir Brasília e a fim de romper com essas amarras que tinham nos outros lugares. Então foi o primeiro movimento, assim. Tanto que eu lembro muito, assim, quando surgiu aquela dos food trucks. Sim. As pessoas começaram a entender, cara, eu posso sentar na praça e comer, eu posso explorar Brasília, ocupar Brasília. Foi um alternativismo, né, que Brasília abraçou ali em 2014/2015, que trouxe a gente para onde nós estamos hoje. Hoje eu enxergo Brasília muito mais livre. Essa é a palavra, sabe? muito mais livre. Muito mais livre e muito menos rotulada. E quando a gente pensa dentro do nosso setor, a gente fala muito desses termos, quando a gente pensa muito na economia criativa, hoje é claro que é economia criativa. As pessoas não sabiam do que se tratava. Ela estava vivendo, isso só mas como ela não sabia. artesanato, enfim. Mas não tudo que é criativo e que move a cidade, o comportamento da cidade, é tido como economia criativa. Sim. E esses movimentos como o Piquenique, que começou naquela época, marcas como a Dane-se, que surgiram naquela época, eles fazem com que hoje a gente consiga ver o futuro da cidade. A partir desse prisma dos empresários que desistiram de estudar para o concurso público para criar uma nova Brasília. Os restaurantes super antigos da cidade começaram a fechar, começaram a não ser mais interessantes, e tudo quanto é novidade em Brasília leva muito público. E eu acho que a gente está trabalhando isso sem querer. Não tem nada planejado nisso. Nada planejado. Assim como a Dane-se, que foi uma aposta de vocês, e no começo eu tenho certeza de que vocês não imaginavam o tamanho que vocês iam chegar. Não, a gente pensava assim, cara, quer saber de uma coisa? Se não vender nada, pelo menos a gente vai ter roupa para usar pra vocês mesmos, sem gastar. Eu lembro que eu fiz essa conta. Se eu for no shopping comprar tantas camisetas, custa tanto. Se eu fizer tanto, a conta foi essa. E foi uma coisa muito simples. Eu lembro que o primeiro movimento de Dane saiu eu e o Daniel com uma camiseta escrito Dane, preta, que é a camiseta tradicional preta, de branco, a gente foi numa bacossa. Eu e ele. Que legal. Andamos e as pessoas assim, na fila do banheiro. O que é esse Dane? Isso é uma festa? É um evento? É o quê? Não, uma marca de roupa que a gente vai lançar. Puta, que legal, quero uma. E começou. E o Dane nada mais é do que o Daniel, meu sócio, com o Enosor. É a junção dos nossos nomes. O Dane-se. E ela foi muito orgânica. E acho que a gente conseguiu chegar aqui nessa conversa num ponto realmente muito legal que eu vou levar. É isso, essa virada de chave em Brasília, conversando com vocês, me deixa muito claro. De 2014 para 2015,
A gente plantou o que a gente está vendo hoje. Cara, esse chão de domingo me enche de orgulho, sabe? Eu saio, eu olho e falo, meu Deus, as pessoas estão na rua, que legal, que bacana. Eu sou apaixonado por, ainda, né? Eu sou apaixonado por banquinha, por feirinha, por artesanato, por tudo, porque eu acho isso muito bonito, cara. Eu vim disso, a minha origem é isso, apoio, gosto e quero estar perto, me promover e conseguir divulgar cada vez mais. E ainda mais quando ele é genuinamente brasiliense. A gente tem muitos bons produtos aqui. Tem. E eu acho que esses eventos fazem as pessoas conversarem, sentarem, se verem, né? Essa movimentação que eu vejo também super positiva do chão é incrível. Tem tipo um chorinho, na outra asa tá rolando um sambinha, e aí tem lojinha, tem food truck, tem produção local. Então, acho que a gente acaba recuperando o espírito da própria concepção de Brasília, né? Quando se conceberam os pilotizes, né? Essa construção diferente era para todo mundo descer. O espaço que a gente tem embaixo dos prédios, né? Nas asas de Brasília, são para isso, para a gente sentar, conversar, a gente interagir. Então, Vocês notam que Brasília, até onde não tem regra, parece que há regra. Por exemplo, quando se fala em Praça dos Três Poderes, parece que ninguém pode chegar muito perto, ninguém pode parar o carro muito perto, ninguém pode dar um grito no meio da praça. E o Buraco do Jazz mostra pra gente que não. Ali, na frente, nós estamos frente, a uma pista do Palácio do Poder Presidencial, com um evento extremamente bacana, moderno, e falando de jazz, que não é algo tão comum e popular, enfim. E quando a gente pensa que a gente tem Brasília e tem a liberdade de poder fazer alguma coisa nesse sentido, eu passei a minha vida inteira querendo fazer um desfile no Espaço Oscar Niemeyer. Ai, que lindo. Sempre achei aquele lugar maravilhoso, apesar de ser pequeno e tal. Realizei esse sonho mês passado com um projeto chamado Fios Sustentáveis, que a gente foi apresentar para eles lá. Eles adoraram essa coisa de trabalhar com a reciclagem, com ressignificação de roupas, enfim. E eu fiz meu primeiro desfile lá. E aí eu falei, olha, ali do lado tem um outro espaço bacana, né? Tem muito lugar legal em Brasília. Dá para fazer alguma outra coisa ali também. Eu quero explorar com a moda todas essas possibilidades, porque a moda, ela não dá para acontecer desfile toda semana, né? Não. Mas quando a gente puder fazer, se a gente puder fazer em lugares diferentes, a gente vai levar as pessoas a pensarem naquele lugar de uma maneira diferente também. Eu tenho um pensamento até que completa o que você está falando, que é o seguinte, uma coisa que me preocupa muito na criação é nunca dando ter nenhum produto que pareça souvenir ou que vai para o lado da coisa óbvia. Então a minha meta é sempre pesquisar lugares novos, abordagens diferentes que tragam para as pessoas nova informação. Não ir no básico, não ir no óbvio lá. Mesmo que eu explore, né, o Congresso, eu quero pegar uma nuance diferente, uma sombra, uma curva, uma vírgula, contar uma história. Um ângulo. Um ângulo. Né, alguma coisa da história legal, tal. Tanto que essa recém-descoberta do Marco Zero, domingo retrasado, tava lá, velho, é tão legal. Super. Primeiro final de semana, né, que saiu na mídia durante a semana, eu falei, eu vou lá no domingo. Cheguei no domingo, tinha fila, cara, pra tirar foto, demais. as pessoas. Aí eu conheci, não vou lembrar, alguma coisa sobre o nome Castelo Branco. Um senhorzinho de 80 anos de idade. Ele falou, você pode tirar uma foto minha? Eu posso. Tirei a foto dele. Você sabe quem eu sou? Eu falei, desculpa, eu não sei, mas você pode me falar? Ele, eu sou o Castelo Branco. Eu fiz a medição disso aqui. Eu estava na medição. Ele é presidente do Museu de Geologia, que ele fica ali perto do Leonardo aqui em cima. Leonardo da Vinci. Aí ele me falou assim, eu liderei. Falou, você é muito orgulhoso. Eu falei, o que o senhor está fazendo nesse sol, nesse calor? Eu falei, eu queria ver. Eu queria ver as pessoas vendo o meu trabalho. E foi muito bonito. A hora que eu olhava assim, eu saía 11 horas daquele sol, Pino do Cerrado, cheio de gente, as pessoas tirando foto. Então você vê, o brasileiro está muito sensível às novas coisas, às novas descobertas. Então esse momento que a gente está falando aqui abriu isso. Abriu essas portas, as pessoas passaram a ser mais livres, a se permitir. E como você está dizendo, a gente está conseguindo resgatar a história de Brasília e dar a verdadeira forma e função para a cidade. Ela foi feita para viver, ela foi feita para transitar, para ser livre. Eu há muito tempo não tenho carro. Né? Ou eu ando a pé, ou eu ando de bicicleta, ou eu ando de Uber. Super privilégio. Cara, isso é bom demais. Eu ando, velho, parece um maluco, tá? Eu ando debaixo dos prédios fotografando. E ali tudo eu vejo arte, assim. Às vezes eu sumo da minha casa pro restaurante, demora uma hora que eu tô vendo, assim, o prédio, o pilotismo. Cara, você anda... Eu quero fazer uma coleção sobre os pilotismos. Ele tem um pilotismo mais lindo que o outro. E eu fico viajando na minha cabeça, que eu vou passando, você vai vendo as décadas, 60, 70, 80. Você passa pra Asa Norte, muita referência de 90. É verdade. Então, assim, já me perguntaram até em outras ocasiões,
ocasiões, se eu não fico preocupado em falar só de Brasília, que é esgotável. Eu falei, que você se engana, Brasília é uma fonte Inesgotável. Inesgotável. A cidade é viva. Ela vai rodando, ela vai mudando, é uma fonte inesgotável. E é até uma forma da gente valorizar, né? A gente sabe que nessas transformações da cidade, as reformas, né, de muitas fachadas, muitas coisas se perderam, né? Nessa coisa de você trazer o novo. Às vezes, azulejos, pinturas, coisas a gente, né, viu acontecendo serem perdidas. E eu acho que o papel é muito esse, né? De trazer à luz o que a gente tem e que passa, às vezes, batido no dia a dia. Você está passeando, passa na frente de um pilotismo, uma portaria, você fala, meu Deus, isso aqui é demais, isso é de um artista. Então, eu vejo muito esse papel da moda também, de como é uma, digamos, uma expressão mais acessível, né? Todo mundo, de alguma maneira, vai consumir, ainda que não tenha um pensamento muito complexo sobre moda. É um canal muito fácil para a gente falar sobre Brasília, sobre arquitetura, sobre arte. E eu acho que através da moda a gente consegue até contribuir para a preservação do patrimônio. Com certeza. Que você faz a pessoa entender e ela, quando ela se reconhece naquilo e vê que aquilo é dela, o senso de pertencimento faz mágica. Você não vai deixar ver um pilotismo sendo destruído, como estão vindo. Existe uma burlaram, né? Existe alguns prédios mesmo, hoje contratam profissionais de fora, de Brasília, para fazer retrofit em prédio. Porque você pega um escritório de arquitetura de Brasília, o cara não vai arrancar o tijolinho, ele não vai arrancar o azulejo, ele não deixa. Aí os caras andam pegando gente de fora. Isso a gente tem que parar com isso também. Exato. Tem que bloquear. É uma outra expressão também. Eu sou apaixonado pela arquitetura recente de Brasília, pelos escritórios novos, porque são muito respeitosos. E eu consigo ver no traço, não é a minha área, né? Não é a nossa área, mas a gente consegue perceber o quão rico é, e uma outra história para contar também. Você tem um outro programa todinho, se você chamar os arquitetos contemporâneos hoje, e o que os caras estão fazendo por Brasília. Existe uma outra identidade também. Sim, Brasília não é uma cidade como tantas outras que a gente tem, que tem muito mais tempo de existência, que vivem um momento de necessidade de restauração. Brasília está inteira, ela está vivendo um momento adulto muito importante, a gente precisa respeitar isso. E se o estilo brasiliense pode ser definido por várias palavras, eu acho que uma delas é curiosidade. O brasiliense tem um estilo curioso de ser. Tudo que acontece na cidade, você vê acontecendo, porque o brasiliense fica sabendo, ele vai lá para saber como é que é aquilo. Assim como as pessoas veem essa questão dos pilotis, elas querem explorar isso de alguma maneira, de maneira curiosa, de maneira, né? E a gente precisa pensar que, se a gente não vive num momento de restauração, que a gente não tem prédios aí para serem repintados, recondicionados, refeitos, enfim, a gente tem que viver esse momento muito bem, para que esses prédios envelheçam bem com a gente, com a nossa ideia, com o nosso ideário de um futuro promissor. Brasília precisa entender, os brasileiros precisam entender que Brasília é jovem, assim como nós, e ela precisa de um olhar tão jovem quanto o nosso. Porque a galera que vem de fora fica chocada com essa cidade, como você disse. É impressionante. As pessoas olham para esse lugar, né, e falam, de onde tiraram um eixo monumental? Um lugar que tem 6 faixas, uma do lado da outra. E hoje, em 2024, né? Você imagina isso há 60 anos atrás. Exato. Que loucura que foi isso. É uma loucura. Quadras numeradas. As pessoas se perdem. Aqui não é rua, aqui são quadras. E gente, é muito mais fácil você decorar um número sequencial do que nome de 250 pessoas que estão nos livros de histórias lá em São Paulo. Exato. É muito mais fácil decorar Brasília. É óbvio, né? Mas eu acho que a gente chegou num ponto que tá ótimo pra gente fechar a nossa super conversa. Daria, né, pra gente ficar horas aqui. Mas pensando em futuro, né? A gente falou um pouco do passado, do presente. Agora, pensando no futuro, vocês que têm essa super bagagem aqui de contribuição pra moda de Brasília, como vocês acreditam que o estilo de Brasília pode evoluir? E qual seria o papel dos criadores locais para que a nossa capital se torne cada vez mais um lugar de referência na moda brasileira? Meu Deus. A gente é da mesma idade, teoricamente. Mentira, você é muito mais velho que eu. Você tem 42 e tem 40 e eu. Então, muito mais velho. Eu acho que a gente precisa pensar nessa Brasília com a liberdade que as pessoas precisam para criar. Sem essa liberdade, a gente não vai conseguir construir uma nova moda ou uma moda diferente no futuro. Mas Brasília tem essa possibilidade e esse chavão de ser modernista, de ser, né, desbravador, enfim. E todo mundo que está aqui pensa muito nessa coisa. Eu sou desbravador também, de alguma maneira. Mantendo uma tradição ou quebrando tradições, enfim. O brasiliense, ele vai construir
um novo olhar sobre a moda, sobre a construção da roupa, sobre a venda da roupa, as possibilidades de se fazer uma moda mais identitária, respeitando também todas essas questões sociais, de tamanhos, de formas, de sexualidade, de originalidades, enfim. Tudo isso, de sustentabilidade também. Tudo isso vai caminhando de um jeito muito, muito positivo e interessante. Então, o brasiliense, ele vai levar a moda daqui para fora daqui. Não que isso já não esteja acontecendo, nós temos o melhor exemplo aqui. Ele está levando a moda daqui para fora daqui. Você está em São Paulo já, isso é um dos mercados mais complicados, difíceis, porque é um mercado gigantesco que tem representação de todos os estados, blá blá blá. Super e você está se dando tão bem lá, que se você não sabe, eu vou te contar. Eu tenho amigos que estão lá, que são especialistas em moda, e eles foram na loja, assim, em silêncio, e falaram: Fernando, a moda de Brasília é toda assim? Um amigo meu me perguntou. E eu falei: não. A Dani-se é um exemplo do que nós precisamos seguir a partir de agora. Então, a Dani-se é como se fosse o nosso tubo de ensaio, sabe? Quando eu estava na UNB, a gente tinha um projeto lá chamado Tubo de Ensaio, que eram as ideias que nós queríamos que fossem executadas no futuro próximo. Da arte, da comunicação, sabe? E muitas daquelas coisas que eu lembro das pessoas colocarem ali, eu enxergo hoje na Dani-se, eu enxergo hoje na Verdurão, na Negro Blue, que são marcas locais que têm essa coisa da identidade muito forte. E isso deixa eu ir para o outro lado, senão eu vou me emocionar. Isso traz muito orgulho pra gente, sabe? Que trabalha nessa área há tanto tempo, que já viu tantas pessoas irem e virem e passarem e sofrerem e morrerem no meio do processo, enfim. Bate da gente uma vontade gigantesca de fazer isso acontecer de uma outra maneira, de um jeito melhor. E ainda bem, nós temos os júniores da vida. E é um papel não só de quem é criador, e aí falando muito do meu lado, né, meu trabalho com clientes, de enaltecer e fazer as pessoas se sensibilizarem do papel delas como consumidoras também, porque tem vocês do lado da criação e a gente do lado do consumo, né? A gente também valorizar a moda de Brasília, a gente também vestir Dani-se e tantas outras criações de pessoas geniais que estão seguindo aí todo esse sonho que veio lá de trás e que foi, né, batalhado na construção dessa cidade do nada, no mato, no meio do nada, num clima super complicado. Então, eu acredito que a gente tem um papel muito forte, nós como criadores, como consumidores, de fazer essa moda crescer e ser cada vez mais referência no Brasil, né? Eu acho que o objetivo do Estilo Brasília, desse videocast, com essas conversas super ricas e também do evento, é muito a gente sensibilizar o público de Brasília para o estilo que a gente tem. Sim, a gente tem. E o nosso estilo é muito rico, é realmente um quebra-cabeça, é um amálgama, é um mosaico incrível. E em construção, né, constante aí com as gerações, com as mudanças que a cidade vem vivendo. E fica o convite, né? Lachmann está aqui na direção do evento, mas para você também estar presente nesse evento que vai se realizar dia 25 e 26 de setembro aqui no Brasília Shopping. A produção está incrível, vão ter coisas maravilhosas, imperdíveis para quem é de Brasília e para quem é de fora também, né? Que quiser viver a potência. Eu tive um spoiler aí. Eu nunca fiz desfile, você acredita? Vai ser o primeiro desfile da Dani, você vai ser aqui no Brasília Shopping, produzido por quem? Olha aí, gente! Olha o tamanho da responsabilidade que Dona Renata Monerá colocou nas costas de Fernando Lachmann. Renata, mas eu fiquei sabendo. Vai ser demais. O estilo Brasília é tipo Brasília, velho. É tipo isso, velho. Então é isso, gente. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito inspiradora a conversa. E a gente se vê, então, dia 25, dia 26 de setembro, nesse evento que vai se realizar aqui no Brasília. Seremos no Brasília Shopping um lar aí de tudo que a gente tem de mais pulsante na cidade. Vai ser lindo, vai ser incrível. Lindo. É isso. Obrigada. Obrigado. E até mais.